terceiro e penúltimo episódio dessa nossa jornada para explicar, compreender, né, a crise do Império, é justamente a questão militar. Talvez das situações apresentadas, muito provavelmente essa seja a mais impactante. Né? Por quê? Porque essa tem implicações políticas e sociais muito severas. Né? O que acontece é o seguinte: o Exército Brasileiro ele tem uma trajetória bastante curiosa quando nós analisamos a história do Brasil. Né? Por quê? Primeiro, o que nós chamamos de Exército Brasileiro nos seus primórdios, ou seja, lá na época da independência, não é um exército brasileiro. Né? É uma organização militar portuguesa, são os remanescentes do exército português em terras brasileiras. Isso por si só já é um problema. Por quê? Porque afinal de contas o exército português vai ser leal ao rei de Portugal e não ao imperador brasileiro. Isso leva à necessidade, primeiro, de recorrer a serviços, né, de mercenários. Né? O Lord Cochrane talvez seja um dos representantes ao lado do Labatut francês, né, o Cochrane inglês, Labatut francês, na organização desses grupos de mercenários, né, dessas milícias, com o objetivo de defender o território brasileiro. Né? Tanto é que eles terão uma participação, esses mercenários terão uma participação, junto a alguns elementos remanescentes do exército português que decidiram prestar sua fidelidade ao imperador na Guerra Cisplatina. Em 1831, né, o Diogo Antônio Feijó dá o sinal verde para a criação da Guarda Nacional. Ainda não é um exército, né, embora a patente de coronel tenha sido utilizada, mas não se configura numa força militar regular. E só depois, né, já no segundo reinado, é que começa um projeto de constituição de um exército, né, uma instituição militar chamada Exército. Tanto é que no sufocamento, né, de algumas rebeliões, você já tem a presença de indivíduos que seriam, como é que se diz, considerados de destaque na configuração dessas forças militares. Né? No caso aí do Exército Brasileiro, na figura do Duque de Caxias, né? Antes Barão de Caxias, o Lima e Silva. Né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, é que lá na Guerra do Paraguai, engraçado, né? Vocês percebam que a Guerra do Paraguai é esse divisor de águas. Eu insisto nesse ponto porque, de fato, é, né, um divisor de águas. Com a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro ele chega a esse conflito se organizando. Né? Eu discordo, por exemplo, da visão do Visconde Toné, né, que dizia que a força militar brasileira chega desorganizada, tendo que recorrer a indígenas, mulheres, crianças, escravos. Escravos eles recorreram, né, porque necessitavam de soldados, né, numa quantidade maior. Mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer é o seguinte, né, o Exército Brasileiro ele ganha um status institucional com o conflito. E com o fim da Guerra do Paraguai, o Exército ele emerge não apenas como uma força militar. Ele vem, né, de fato, como uma instituição política. Né? Então isso é bastante interessante porque, porque quando o Exército ele se percebe enquanto instituição, né, militar e política, temos outros fatores que fazem com que essa percepção seja aguçada. Uma delas, tá? A origem social dos seus integrantes. Enquanto a Marinha tem a origem, né, social dos seus oficiais na aristocracia rural, o Exército, você tem integrantes, obviamente, dessa aristocracia rural, mas uma boa parcela deles advém das camadas médias urbanas, ou seja, indivíduos que, inspirados por ideais liberais, né, mesmo dentro de todos os seus limites, já preconizavam uma forma diferente de governo, né? Então defendiam outras formas, outros regimes políticos para o Brasil, incluindo república. Tá? O que vai acontecer? O Brasil, né, o Exército Brasileiro, perdão, ele vai se constituindo, né, com essa instituição política. Eu não vou dizer que é um partido político, seria errôneo falar isso, mas eles têm uma consciência política muito grande.
E boa parte dessa consciência política vem justamente de uma filosofia francesa, no caso o positivismo, né, que vai dizer o seguinte: olha, existem estágios evolutivos em todas as sociedades, o Brasil não seria diferente passar por isso, né, então aí vocês vão entender o porquê da disposição dos militares em proclamar a República, né. Eles observam também o que está acontecendo ao seu redor, né, então eles observam o seguinte: o que aconteceu com os Estados Unidos tem uma história semelhante à do Brasil, foi colônia, foi explorado, se tornou independente muito mais prematuramente falando do que o Brasil, muito mais cedo que o Brasil, né? Fez lá na década de 1770, 1776, né? Então assim, quase 50 anos, né, antes da independência brasileira. Mas, de qualquer maneira, a história norte-americana é similar à história brasileira. E aí os militares se perguntavam: por que o Brasil não tem o mesmo grau de desenvolvimento, não tem o mesmo padrão de crescimento que os Estados Unidos? Aí eles começam a identificar isso em dois fatores. Primeiro, a ausência de uma industrialização, e segundo, a manutenção, né, da mão de obra escrava e, fechando isso tudo, a permanência da monarquia. Então esses militares começam a enxergar na questão da República, tá? E não é uma mera coincidência o fato de que os primeiros manifestos republicanos e os partidos republicanos tenham sido lançados e criados já em 1870, tá? Então isso é bastante interessante, é bastante sintomático dessa percepção, né, do Exército enquanto essa instituição política. E aí o que vai acontecer é bem básico, né? Os militares também começam a ficar cada vez mais insatisfeitos com os rumos tomados pela política brasileira. E quando eu falo dessa insatisfação, é que o Estado brasileiro ainda dá demasiada atenção aos setores agrários, tá? Aos grandes proprietários rurais, e vocês devem lembrar que os setores médios urbanos sempre reivindicaram participação política, né? Participação política que é essa que nunca aconteceu. Então eles entenderam que a única maneira, né, que essa participação poderia se consumar é através de uma mudança de regime político, ou seja, o Brasil deixaria de ser uma monarquia e passaria a adotar o modelo republicano. E, lógico, né, não apenas a questão dessa participação política, mas também a proclamação da República seria a chave para o crescimento econômico do Brasil, para o crescimento do país, para o Brasil se tornar uma potência dentro da América do Sul. Por isso a questão militar ela tem uma importância significativa, né? Não é, lógico, o único elemento, mas vai ter uma importância significativa no fim da monarquia em 1889. E agora o último, né, episódio dessa nossa saga para entender a crise do Império, né? No caso aí é o discurso republicano. Então vamos lá, gente. Eu acho que para falar sobre discurso republicano a gente tem que entender um pouco o conceito, né, a sua origem. Então, república, como o próprio nome diz, deriva de uma palavra latina que diz coisa pública. Res, né? Pública, então é coisa pública. Essa modalidade vai surgir lá em Roma, né, numa das fases da civilização romana, em que o poder estava concentrado no Senado, né? Então o Senado, formava aí são os representantes dessa sociedade, eles governavam, elegiam indivíduos, nomeavam indivíduos para que pudessem assumir, né, concentrar o poder, mas de qualquer maneira era o Senado a fonte desse poder. Com o fim da República em Roma, né, nós só teremos uma reedição da ideia de república no final da Idade Média, né, na Península Itálica, com as chamadas repúblicas italianas. Aí elas começam, mais ou menos, elas remetem um pouco a essa ideia romana, mas não tem nem um pouco da configuração daquilo que nós entendemos com a República hoje, né? Mas, de qualquer maneira, é um modelo republicano. E fora essas experiências da Península Itálica, a Europa como um todo, ela
é caracterizada pela presença de monarquias, né? Aí o momento seguinte, né, que vai vir com república, vai ser na Revolução Inglesa, na Revolução Puritana, né, lá de 1640, 48, para ser mais exato, né, com George Orwell, vê? Sou tão apaixonado por 1984 que eu pensei em George Orwell, não, Oliver Cromwell, né? Então Cromwell, ele institui uma república, né, vai ser talvez a única experiência republicana na história da Inglaterra. Com o fim do governo do Cromwell, né, menos de uma década depois, o modelo continua sendo a monarquia, né? A monarquia vai vigorar em todo o continente europeu. E lógico, mas e a América? Não, o continente americano é caracterizado por colônias dessas monarquias europeias. Então, o modelo aqui, né, a forma, o regime de governo, regime político nessas colônias, obviamente, vai ser a monarquia. São colônias, né? Depois, nós temos um outro passo nessa história republicana que vai ser com a independência dos Estados Unidos, né? Em definitivo, iniciada lá em 1776, e em definitivo em 1783. Né? Vocês podem perceber, eu adoro datas. Né? Então, em 1776, com a independência, com a declaração de independência, aí nós temos a formação da primeira república no continente americano. Né? Então, aí já é um governo formado por cidadãos que elegem um presidente. Então, é mais ou menos a configuração daquilo que nós imaginamos das repúblicas contemporâneas. Tá? Esse modelo norte-americano. O outro exemplo que nós podemos ilustrar na nossa trajetória histórica é com a França, né? Lá com o governo dos Jacobinos, em 1792, quando a República é proclamada. Né? E aí vai ser um modelo até a restauração monárquica lá em 1815, né? No território, na França, no território francês. Mas, na América do Sul, com o início das independências das colônias espanholas, né, no continente americano, o que nós vamos ver é o surgimento de repúblicas. Né? Mas nesse caso, a gente tem que fugir àquela definição muito comum de república igual democracia. Não, república é um regime político diferente de monarquia. Você não tem rei numa república. Né? Você tem um presidente, você tem alguém que ou ele é eleito, ou acontece alguma coisa e dá um golpe de Estado, sei lá. Mas, de qualquer maneira, ele não é um monarca. Tá? Mas esses exemplos. No caso brasileiro, quando nós resgatamos isso, a independência do Brasil, né, o processo de independência do Brasil decidiu pela continuidade da monarquia. Isso aí é notório. Né? Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha experimentado, mesmo que de leve, eu falo de leve porque a Constituição permaneceu monárquica, foi o período regencial. Tá? O período regencial pode ser considerado, pode, tá? Não é que ele deva ser, ele pode ser considerado uma espécie de república, né? De uma experiência republicana dentro de um contexto monárquico. Acontece que o discurso de república, ele emergiu no Brasil em alguns acontecimentos muito específicos. Né? O primeiro lá em 1817, com a Revolução Pernambucana, depois em 1824, com a Confederação do Equador, viria depois com a Revolução Farroupilha, em 1835 a 45, e depois, mais tarde, com a Revolução Praieira, em 1848. Mas, de qualquer maneira, são episódios, né, que não podem ser considerados uma percepção da sociedade como um todo. Né? São indivíduos, digamos, mais radicalizados que decidiram defender o ideal republicano. Né? Mas uma sistematização disso, ou seja, a transformação desse ideal republicano num projeto político abrangente, veio exatamente com a adesão dos militares e dos setores médios urbanos, né, civis, ao ideário republicano. Isso influenciado, como eu já havia colocado para vocês, pelos princípios do positivismo. Né? Então a ideia de república, ela surge na sociedade brasileira como uma resposta àquilo que eles consideravam como atraso da monarquia. A monarquia, ela se transformou em sinônimo de atraso. Então a única forma de você
digamos, devolver o equilíbrio, né, restaurar esse equilíbrio, seria através da proclamação da República. E esse ideal republicano vai se concretizar através da formação dos partidos republicanos provinciais, né? Não podemos falar ainda de estados, então nós temos o Partido Republicano Paulista, o PRP, o PRM, que é o Partido Republicano Mineiro, né? E aí esse modelo vai se espalhando por outras províncias do Brasil, né? Vai ter a edição, vai ter a divulgação de um manifesto republicano em 1870, né, do qual tomam parte indivíduos como, por exemplo, Benjamin Constant, né, o Floriano Peixoto, né, que vai ser um republicano de primeira hora, né, e, lógico, né, os cafeicultores paulistas, outros intelectuais. Então esse manifesto republicano ele ganha corpo por conta do contexto que se torna muito favorável. E aí, claro, né, com o processo de crise, né, de ruína da monarquia, então o que vai acontecer? O Brasil, né, essas forças unidas, elas vão promover a proclamação da República em 1889, proclamação essa que vai ser uma ação muito fácil, vai se configurar até numa transição política, não exatamente num processo de ruptura assim, tão radical, você vai ter uma passagem de um regime monárquico para um regime republicano, né? E, claro, aquele que vai à frente das tropas para a deposição de Dom Pedro II não é um republicano convicto, né? Nem republicano ele era, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que é monarquista, mas por que ele assume então esse papel, né? Por que ele não deixa isso para Floriano Peixoto? Uma razão muito simples. O exército é uma instituição hierárquica, tá? E, claro, diante do quadro de crise, ele percebeu que a única forma, né, talvez de resolvê-la seria através da deposição do imperador. Ok, gente? É o que nós temos. Espero que vocês estejam bem. Fiquem em casa, respeitem, né, o isolamento social. Nada de ficar batendo perna por aí. Ok, gente? Então um grande beijo para vocês e até a próxima.